ler do verso 3 até o verso 8. Diz assim: graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes a todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, frutificando e crescendo, assim como entre nós, ou entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, segundo aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que por nós é fiel ministro de Cristo, o qual também nos declarou o vosso amor no Espírito. Amém? Amém, pessoal? Vocês não ficam tristes se eu não deixar vocês lerem agora, para a gente ganhar tempo? Todos de acordo? Então tomem assento. Eu trabalho bastante e procuro ter uma checklist de minhas atividades bem atualizado, a fim de não perder tempo, porque o tempo é precioso demais. Especialmente depois que a gente enxerga que a estrada para frente está menor do que a estrada que já ficou, a gente se movimenta para fazer tudo que precisa ser feito. Mas quando eu alcanço ter alguma folga, eu gosto de ver duas coisas na televisão. Uma é, a igreja sede já sabe, é programa de fazer comida, aquele pessoal que faz comida, culinária. Eu gosto daquilo. Não gosto daqueles que ficam competindo um com o outro, que lá eu não gosto muito. Mas eu gosto de ver aquele pessoal que faz comida. E o segundo é ver aqueles programas que tem animais soltos, né? E vendo um daqueles programas de migração de animais, eu vi que há um animal chamado gnu, e que eles se multiplicam muito. Então os bandos são gigantescos, assim, de 1 milhão de indivíduos, é muita coisa. Então, de acordo com as chuvas no território da África, onde eles vivem, a depender das chuvas, eles mudam de lugar, passando fronteiras, etc. Então, eles formam aquele grupão e vão embora. Mas eles não enxergam bem. Eles não enxergam muito bem. Então, eles vão meio pelo rumo e vão embora. As zebras não têm tantos indivíduos, mas as zebras enxergam bem. Então vão todo mundo. Por causa da chuva, sabe que vai chover em tal lugar, então eles vão para lá que tem comida. Depois. E tem um rio grande, não lembro agora se é Rio Zambeze, não lembro agora. Então os gnus vêm, e as zebras também, só que a zebra para na beira do rio, porque ela enxerga. E os gnus não. Vamos embora. Acontece que lá dentro da água está cheio de crocodilo. E aí é um banquete para os crocodilos. E as zebras espertas, depois que os crocodilos já estão fartos de um monte de gnu, elas passam. Então, um número de baixa
do rebanho de zebra é muito pequeno, quase zero. E o grupo de gnus tem uma baixa gigantesca. Eu estava vendo isto e acabei pegando e escrevendo. Então, quem enxerga pelos olhos do outro sofre mais. Porque não tem clareza do caminho. E aquele que enxerga com clareza sabe exatamente quando parar, quando avaliar, que direção tomar, se já é hora de retomar, quando prosseguir, qual é o melhor momento de prosseguir. E as zebras aprenderam isso na natureza. Eu escrevi então que nós não podemos prosseguir na jornada dependendo do olho do outro, que na verdade está preocupado com ele próprio, não com a gente. Porque o responsável pelos próximos passos da tua jornada é você mesmo. O responsável pelos teus próximos passos é você mesmo. Paulo não é o fundador da igreja dos Colossenses. Quem fundou essa igreja foi um homem chamado Epáfras. Mas o Epáfras foi ganho para Jesus por Paulo. Naquele tempo de Paulo, não existiam as facilidades que hoje existem. Tudo bem? Facilidade de comunicação. Não existia isto. Transporte rápido, não existia nada disso. Então, Paulo não conseguia ir em todas as congregações do grande campo que ele presidia. Isto não é fácil para um pastor. Mas o Epáfras encontrou Jesus pelo ministério de Paulo, provavelmente na região de Éfeso, uns 180 quilômetros longe de Colossos. E iniciou um trabalho lá. Ganhou gente, pessoas. E Paulo conhecia bem o Epáfras, a ponto de Paulo falar de Epáfras com muito carinho. Que ele era um fiel ministro de Cristo, que ele era um homem zeloso, que ele era um homem amoroso, trabalhador, que era um fiel conservo. E isso nos conta um montão de coisa, porque feliz é o pastor que pode contar com companheiros que trabalhem com amor na causa do Evangelho. No ano 2000, no mês de setembro, quando aqui cheguei, eu estava em frente a um púlpito que era de madeirite, que estava aqui, e a irmã Euda, uma serva de Deus, estava lá no fundo com a irmã Fermina, e ela chorava bastante, e ela veio com a irmã Fermina conversar comigo, me conhecer. E ela dizia para a irmã Firmina: é dele que eu falei, é dele que eu falei, é dele que eu falei. E a irmã Firmina: o que é? Ele que Deus me mostrou que havia aqui um pastor bem gordão que ia cuidar. Eu olhei para a cara dela, fiquei bravo. Mas a irmã Euda olhou para mim e disse: não temas, ungido meu, diz o Senhor, eu colocarei homens fiéis para servirem ao teu lado. Voltou e sentou.
Foi no mês de setembro do ano 2000, eu escrevi. Toda vez que o Senhor fala comigo, eu escrevo e boto dentro da minha carteira. Fiel é uma palavra muito importante. Mas feliz é o pastor que conta com gente fiel ao seu lado. Louvado seja Deus. Ao que parece, a igreja de Colossenses ou de Colossos era reunida na casa de Filemão. Está lá no livro de Filemão, no capítulo 1, versos 1 e 2, por ali. Depois você lê lá. As igrejas nasciam como nascem hoje, do mesmo jeito. Ponto de pregação, a revista da escola dominical, antigamente não era como é hoje. A revista da escola dominical era para 6 meses. Não era para 3 meses. Hoje é para 3. Na época era para 6 meses. E na capa dela estava escrito assim: Revista para a Escola Bíblica Dominical e Cultos Domésticos. Esse era o nome da revista. Revista para a Escola Bíblica Dominical e Cultos Domésticos. Eu tenho coleção desde sempre das revistas, muitas revistas. Aliás, se alguém tiver alguma muito antiga que eu ainda não tiver, eu aceito presente. Mas eu tenho muitas desde 1972. Os cultos em casa se davam mais ou menos assim: alguém aceitou Jesus, morava num bairro distante, começava lá na casa dele um culto, fazia um bolinho, chamava o vizinho, parente, o amigo. E aí juntava a turma ali, cantava uns hinos, alguém orava, ensinava a palavra, usava aquela revista e depois ia embora. Na medida que aquilo ia crescendo, eles contavam lá para o dirigente da congregação, que às vezes era um diácono, às vezes um cooperador. E lá juntava aquele grupo de irmãos e alugava um salãozinho pequenininho. E começava, daqui a pouco comprava um terreninho com dificuldade, construía a igreja, e assim começou. Foi assim que começou aqui. Na igreja onde eu cresci, o meu pastor tinha uma prática. Quando a igreja sede já estava com bastante gente, ele fazia um roteiro de gente, quem mora para bairro tal. Ele falava: agora vocês tudo vão sair daqui e vão congregar lá na vila de vocês. E comprava um terreninho lá e tirava um monte de gente da sede. Alguém dizia: mas pastor, vai ficar vazio. Eu falei: vai não, Deus vai mandar outra gente para o lugar deles. E aí pegava, juntava outro grupo e abria, e assim cresceu, e lá cresceu muito. O que estou querendo dizer é que esta igreja aqui, de Colossos, era exatamente assim, numa casa, como eram todas as igrejas. Quando você lê, por exemplo, capítulo 4, verso 15 desse livro, está escrito assim: saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa. Ninfa era uma mulher, e a igreja que está em sua casa. Então veja, as igrejas estavam nas casas, porque não tinha o que temos hoje. Nós não temos nenhum registro de que Paulo tenha ido a Colossos alguma vez. E o que a gente sabe é que os apóstolos iam nesses cultos nas casas. Quando você lê o livro de Atos, capítulo 5, depois você lê em casa, você vai perceber lá pelo verso 38, 40, 42 por ali, que os irmãos foram expulsos da sinagoga, depois de apanhar, foram para o sinédrio, tomaram uma surra. E depois da surra, saíram, e ao invés de fugir, eles começaram a dizer que estavam felizes porque foram considerados dignos de sofrer afronta por causa do nome do Senhor. E então, o que acontece? Se reuniam nas casas e começavam as igrejas. Já nos tempos de Jesus, Jesus diz assim: vão, eu envio vocês.
Ao entrardes numa casa, saudai a casa. Se a casa for digna da vossa paz, ela recebe a paz. Se ela não for digna da paz, ela devolve a paz. E aí, isto era uma prática. Estou tentando mostrar para vocês que lá em Colossos havia uma igreja reunida em casa. E Paulo se preocupava com isto. E a preocupação de Paulo é porque ele não dava conta de tanto trabalho. É muita coisa. Se você olhar em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 11, dá uma olhada, versos 28 e 29, Paulo está dizendo assim: além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim todo dia, que é a preocupação com todas as igrejas. Então a preocupação do pastor é com todas as igrejas. E aí ele diz assim, verso 29, quem fica fraco que eu também não fico fraco? Quem se escandaliza que eu também não fique abrasado com isso? Ou seja, a preocupação do pastor com todas as congregações, e pior, quando ele não dá conta de ir em todas, porque é muita coisa. Deus é testemunha, e alguns dos pastores também, aquele ali, por exemplo, de quantas vezes eu parei nesses bairros, nessas vilas aqui, e debrucei no volante do carro chorando, dizendo: Senhor, eu não estou dando conta. É muita coisa. Porque você passa na vila hoje é de um jeito, passa daqui 2 meses já é outra coisa. Tem uma vila aqui que eu, quando comecei a ir lá, tinha uma cancela assim, umas armas gigantes assim, e a turma dizia: vai para onde? Com um fuzil, sei lá o que era aquilo. Dizia: eu sou pastor, vim aqui ver. Aí ele dizia, fazia assim: é o pastor. Aí eu deixava eu entrar. Cadê o pastor de lá? Pastor Antônio está aí? Nova Vitória? Pronto, lá onde ele dirige. Hoje aquilo é uma cidade gigante. Eu andava no meio desses matos para trás do Cibele lá, com a turma dizia: pastor, você é doido? Não, eu tenho que trabalhar. Que Jesus morreu por aquele povo, alguém tem que contar isso para eles. Jesus morreu por todo mundo que você conhece, alguém tem que contar para eles. E se alguém morrer sem você anunciar, e se ele ir para o inferno, não vai ser uma boa conversa com Jesus depois. Então, um dia eu estava aqui no culto, mais ou menos 2005, 2004, o Senhor falou: estou te entregando a Zona Leste, vai trabalhar. E eu fui, mas não dá conta. Abrimos 168 congregações depois que eu cheguei, mas não dou conta. É muita coisa. E fico: Senhor, manda obreiro, me ajuda, porque eu não estou dando conta. Agora, Paulo está dizendo, o cuidado disso tudo, e ele não podia ir lá, não dava conta. Mas embora ele não pudesse ir, ele contava com gente igual Epáfras, que era um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, fiel ministro de Jesus Cristo, que levava adiante a palavra do Senhor. Louvado seja Deus, glória a Deus. Bom, veja em capítulo 2 do livro de Colossenses, capítulo 2, versos 1 a seguir. Olha como Paulo escreve: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. Eu sou pastor deles, mas eles nunca me viram. Por quê? Porque eu não dou conta. Entendem isso? Sim ou não, pessoal? Hoje a facilidade está grande. Você bate um dedo no telefone, você já vê um montão de coisa, né? Ali não. Era diferente. Então, vamos observar 4 ou 5 orientações de Paulo nesta palavra doutrinária de hoje, falando para uma igreja onde ele nunca tinha pisado. O que um pastor pode falar para uma igreja onde ele nunca foi? Vamos pensar.
Olhe para o colega e diga: culto de doutrina. Lugar de pensar. Vamos pensar. Primeira coisa, Paulo dizendo para os irmãos de Colossos: eu, no dia que soube da conversão de vocês, comecei a orar por vocês. Todo dia oro por vocês. E ele vai dizendo mais: oro por vocês. Veja o verso 9 do capítulo 1. Desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Bom, e aí ele discorre dizendo: para que vocês possam andar de maneira digna. Então Paulo, que é o pastor da igreja, está dizendo para uma congregação onde ele nunca foi: irmãos, eu estou feliz que vocês conheceram Jesus pelo ministério do Epáfras. Eu estou muito alegre, e a partir do dia que eu soube, eu passei a orar por vocês. Depois eu conto como é que o Epáfras disse isso para ele. E agora eu tenho algumas instruções para vocês. Primeiro, crente tem um jeito de viver. Tem que andar dignamente diante do Senhor. Então diga: crente tem um jeito de viver. Tem que andar dignamente diante do Senhor, agradando a Deus, frutificando em boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Esse é o jeito de viver de um crente. Entenderam bem, sim ou não? Bom, os irmãos não tinham Bíblia lá. A impressão da Bíblia com o Gutenberg foi no século XVI. Antes disso não tinha. Quando muito tinha os copistas que faziam os rolos, né? E ficava esse rolo lá na sinagoga. E tinha um responsável por eles. Não tinha. Mas eles tinham acreditado na mensagem que Epáfras pregou. Entendem isso? E mais, Paulo diz assim: Deus nos fez idôneos. Deus nos fez idôneos. Significa que antes a gente não era. Deus nos fez idôneos para herdarmos as coisas do céu. A gente era idôneo para um monte de outra coisa, mas para o céu, foi Ele que fez a gente assim. Bom, segunda coisa que Paulo vai dizer, é que Deus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então há um transporte. Quem já esteve na estrada vendo um caminhão de frango, lotado de frango, de repente passa num buraco e cai uma gaiola de frango e os frangos se perdem tudo? Quem já viu isso? O senhor já viu? Pois é. Na internet tem uma de porco agora, recente. Estava transportando porco, aquele porcão grandão. De repente abriu, o porco caiu. Aquele porco nunca tinha pisado no chão, porque é porco de granja, só come ração. Está todo perdido. Ele estava num lugar, estava sendo transportado. Às vezes temos problema no transporte.
Mas Deus não erra no transporte. E Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Quando a gente fala em império, imperativo, é algo que não tem conversa, é impositivo. O jeito do mundo é este, mas no reino de Deus é diferente. No reino de Deus o modo de vida é outro. A lógica é diferente. A lógica do mundo é uma, a lógica do reino de Deus é outra. No mundo, o grande é aquele que tem foto em tudo quanto é lugar e tem um trono bem grandão e todo mundo gosta de ficar perto para dizer, cheguei perto dele. Mas no reino de Deus o maior é o que serve todo mundo. A lógica é outra. Pergunto para o vizinho, conseguiu entender, irmão? Uma vez Jesus pegou uma bacia, começou a lavar o pé da turma, e aí lava o pé de um, lava o pé de outro, lava o pé de outro, chegou no pé de Pedro e diz, meu pé não, o Senhor vai lavar o meu pé? Não. Jesus disse para ele, se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Então ele falou, então lava o pé, lava a mão, lava a cabeça, lava tudo. Mas terminado aquele episódio, Jesus disse assim, se eu sendo vosso mestre, fiz isto, então façam o mesmo. Não fique querendo você ser maior do que o outro, melhor do que o outro. Não fique querendo que o mundo gravite em sua volta. Não fique desejando que tudo que existe no mundo satisfaça a tua vontade. Porque a lógica do reino de Deus é servir. Diga aí para o vizinho, aliás, tem vaga no ministério. Todo mundo que quiser ser servo pode vir que tem espaço. O problema é que às vezes a gente acha que o ministério é status. E pior quando Satanás engana o sujeito dizendo que ele conquistou o espaço. Quem conquista um espaço tem medo de perder o espaço. Mas quem foi posto por Deus no espaço, descansa, porque quem pôs, segura. O reino é colaborativo. Lembra do Nabucodonosor, né? Ele sonhou, tinha uma estátua grandona, tal, cabeça de ouro, peito de prata, braço e barriga de bronze, coxa de ferro e pé, era ferro e barro junto. Daqui a pouco vem uma pedra e pum, derruba aquela estátua. Na hora que o Daniel está explicando, uma coisa interessante, que ali era um império, né? E o rei Nabucodonosor resolveu que ia matar todo mundo que não respondesse a pergunta dele. Porque isso é coisa de imperador. Coisa de imperador é bem assim. Ou faz o que eu quero, se não faz o que eu quero, mato, ponto. Mas aí o Daniel soube, orou, Deus falou com ele, aí foi conversar, falou, ó, você é a cabeça, depois de você vem outro, depois de você vem outro, depois... Ok. Mas no final vem uma pedra. Então ele falou dos impérios, né? O império da Babilônia, o império da Média e da Pérsia, o império da Grécia, o império romano. Mas depois vem uma pedra. E a pedra pega na estátua e destrói tudo quanto é império. E esta pedra vai encher o mundo e será um reino que nunca passará.
O reino destrói o império e o reino domina o mundo. Entendem isso? Deus nos transportou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Levanta a mão bem alto e diga: eu não sou da estátua, eu sou da pedra. A turma da estátua é a turma dos impérios, mas nós não somos do império, nós somos da pedra, nós somos do reino de Cristo. Está claro aí, gente? Glória a Deus. Mas vamos adiante. A lógica do reino é diferente da lógica do mundo. Há dois sistemas: o jeito dos impérios e o jeito do reino de Deus. No reino de Deus, há um confronto com o jeito do império do mundo. Por isso que quem vem para Cristo, apóstolo Paulo dizia assim: o que mentia, não mente mais. Porque mentir é coisa do império das trevas. No reino do Filho do amor de Deus, cada um fale a verdade com o seu companheiro. Não é assim que está escrito? No império, o modo é diferente de viver. Então, no reino de Deus, o casamento é diferente, os negócios são diferentes, a vida em sociedade é diferente, não tem um querendo furar o olho do outro. É diferente. Diga: eu não sou dos impérios, eu sou do reino. Entende? Então Paulo precisa ensinar para a igreja dos Colossenses como é que se vive no reino. E a carta aos Colossenses é tida pelos colegas teólogos como a carta mais cristocêntrica escrita por Paulo. De todas que Paulo escreveu, a carta que mais fala de Cristo é esta aí. Então ele vai ensinar. E ele diz o seguinte: Deus salvou a gente. Então não adianta Deus transportar a gente do império das trevas para o reino do Filho de seu amor e a gente querer viver no reino como se vivia no império das trevas. Não vai dar certo. Diga: não dá para viver na igreja de Cristo com o jeito do mundo. Não dá para ensinar a igreja abandonando a Bíblia e assumindo o Sun Tzu da arte da guerra, que é dividir para dominar. Não dá para dirigir a igreja sendo doutrinado por Nicolau Maquiavel. Não dá para dirigir a igreja doutrinando a igreja com as filosofias deste mundo, que tem gente muito boa, inteligente, gente legal, mas filosofia, deixa ela no campo da filosofia. Nós mexemos com a palavra de Deus. Entendem isso? Bom, um dia, Mateus registra isso no capítulo 9. Jesus estava percorrendo os povoados, aquelas vilinhas, aquelas cidadezinhas, e ele ensinava, pregava o evangelho, curava os doentes, tal. Aí Jesus viu aquela multidão de gente, e está escrito assim, ele se compadeceu, porque elas estavam exaustas e aflitas, como ovelhas que não têm pastor. Elas estavam ali, mas estavam aflitas e exaustas, porque estavam como ovelhas que não têm pastor. E Jesus então, naquele dia, chamou os obreiros, está no capítulo 9, verso 35, 36, 37, 38, por ali de Mateus. Jesus disse assim: roguem, clamem, peçam, orem
ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. A turma estava com Jesus. Jesus ensinava, Jesus curava, Jesus multiplicava comida, mas mesmo assim ele ficou, como está o texto aqui? Compadeceu-se das ovelhas, porque elas estavam exaustas. E Jesus então disse: peçam que o Senhor da seara envie obreiros para a seara. Será que Jesus não sabia que precisava? Será que Jesus não sabia o que mandar, quem mandar, como mandar, que hora mandar? Mas mesmo assim ele ensinou a igreja a orar. Quando a gente esquece que os obreiros são dados por Deus, a gente tem mania de querer fabricar obreiro. Uma vez um dos pastores falou comigo assim: pastor, o senhor tem um obreiro para me mandar lá? Eu falei: não. Ele falou: mas pastor, tem um monte aí. Eu falei: pois é, eu não tenho, mas eu posso te ensinar uma receita. E eu li isso para ele. Quando eu li isso para ele, ele parou, olhou para mim, falou: pois é, pastor, eu acho que eu vou fazer isso. Até hoje ele não voltou, acho que Deus mandou. Então, como é que se escolhe um pastor? Como é que se envia um irmão para pastorear? Quais são os critérios? Há muita gente que deixou o critério da palavra de Deus para abraçar outros critérios. Qual é o critério? O critério é este, assim, assim, assim. Mas isso está em qual evangelho? Está no evangelho de São Benedito, eu acho. Ou do Santo Expedito. Jesus instruiu a igreja a orar. Diga: a igreja precisa orar. Tem muita gente que já esqueceu disso. A verdade é que muita gente já esqueceu da razão da oração. Tem gente que até hoje ainda acha que orar é pagar preço. Quem tem na cabeça dele que orar é pagar preço, até hoje não entendeu o que é evangelho. Levanta a mão e diga: orar é privilégio de filho. De novo. Não é pagar preço, orar é privilégio de filho. E isso é tão bom que quando pediram para Jesus: só ensina a gente a orar, Jesus disse: quando vocês orarem, primeira palavra, Pai. Pai. Diga: você é filho de Deus, irmão. Não, fala bonito: você é filho de Deus, irmão. Orar é privilégio de filho. Filhos têm privilégio de orar, de falar com o Pai. E Jesus disse mais ainda: toda vez que você for falar com o Pai, pode dizer que você está falando no meu nome. Irmãos, Deus zela pela obra. Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4, verso 10 diz assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos meninos, agitados de um lado para o outro, levados em redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então,
Diga, Jesus capacita os obreiros. E ele tem um encontro marcado, bem interessante, está em Mateus 13, verso 36 até 43. Você lê em casa porque não dá tempo. O encontro marcado vai ser muito legal. Quando o Senhor achar que é a hora, Ele vai mandar que os anjos dele arranquem do meio do reino dele tudo que causa escândalo e tudo que comete injustiça. Esse povo que causa escândalo e comete injustiça, Jesus chamou de joio. Quem falou isso foi ele. E ele disse mais, que joio é filho do diabo e quem é filho do maligno e quem semeou foi o diabo. Então, filho do maligno semeado pelo diabo é essa turma que vive causando escândalo ou causando injustiça no meio da igreja. E Jesus disse que tem um encontro marcado com essa turma. Olhe para o vizinho e diga, entendeu bem isso, irmão? E o fim não é bom não, porque eles vão tudo para o caldeirão. Então, a terceira coisa que Paulo fala para a igreja de Colossos é que não existe cristianismo sem a exaltação de Jesus Cristo. E não é exaltação de palavra. Lembra que Deus disse pelo ministério de Davi, eu estou cheio dessas suas festas solenes. As suas festas solenes me irritaram. Deus falou isso. Porque me louvam com lábios, mas o coração está lá não sei onde. Então, não é só de palavra, mas dos princípios do reino. A vida então do crente no reino é diferente da vida daquele que está no império das trevas. A pergunta é mais ou menos assim: se eu estou no reino, como é que Jesus agiria no meu lugar? Se eu estou no reino, como é que Cristo falaria deste assunto? Então, a igreja fala de Cristo. E Paulo está dizendo aos Colossenses. No capítulo 2, verso 4, ele diz assim: ninguém engane vocês. Capítulo 2, verso 4. Ninguém engane vocês. Verso 5. Porque ainda que eu esteja ausente, em espírito eu estou aí. Olha bem para o vizinho e diga, não deixa ninguém te enganar não. No capítulo 3, verso 1, Paulo diz assim: vocês ressuscitaram juntamente com Cristo. Então busquem as coisas que são do alto. Nós não temos que ficar apaixonado pelo mundo. Aliás, a Bíblia diz, quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O sujeito que fica apaixonado pelo mundo, revela que o amor do Pai não está nele. No capítulo 4, verso 1, ele diz, tratem com justiça os que trabalham com vocês, certos de que vocês também têm um Senhor no céu. É mais ou menos dizer assim, trate bem o outro, porque se você acha que é melhor do que ele, do jeito que você está tratando ele, o Senhor vai tratar você. Olha para o vizinho, dá um sorriso bonito, diga, paz, Senhor, irmão. Aliás, Mateus capítulo 7, verso 12, Jesus disse assim, portanto, tudo que vocês quiserem que os homens façam por vocês, faça primeiro a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, última coisa para a gente ir embora. Cuidado para não cair na tentação de fazer as coisas do reino de Deus como se fazia no império das trevas. No capítulo 3, eu acho que é verso 23,
3:23, tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Então vai cantar, faz de todo o coração. Vai ofertar, faz de todo o coração. Vai dizimar, faz de todo o coração. Vai trabalhar, faz de todo o coração. Vai arrumar uma lâmpada, faz de todo o coração. Vai organizar o púlpito, faz de todo o coração. Vai ajustar a linha do banco, faz de coração. Tudo que você fizer, faz de todo o coração. Porque você está trabalhando para Deus. Amém? Então não caiam na lábia daqueles que falam porcaria e que falam em nome de Cristo por essas internets, mas fala em nome de Deus, mas vive falando mal de todo mundo. E eu fico pensando, mas será que tem Deus nesse negócio mesmo? E aí Paulo termina a carta dizendo: quando vocês entenderem isso, passa essa carta para os irmãos lá de Laodiceia, para eles aprenderem isso também. Então, queridos irmãos, que Deus nos ajude, nos guarde, nos oriente, para que a gente viva no molde ou no modo daqueles que vivem no reino de Deus e não no império das trevas. Diga: eu fui transportado. Diga: e o transporte deu tudo certo. Eu saí do império das trevas e vim para o reino do Filho de Deus. Amém? É a palavra do Senhor. Que Deus abençoe, em nome e para a glória de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Conheça mais da ADSM através dos canais no YouTube, TV ADSM, no Instagram, @ADSM_oficial e no Facebook, facebook.com/ADSM oficial.